Agora vamos para o Rio Grande do Sul. Vamos falar com ele, que também esteve de férias junto com a gente. Ele não estava de férias, né? Ele trabalhou muito. Trabalhou bastante. Olha lá. O nosso online. querido Conrado está aqui com a gente. Vamos falar de... O que você quer falar? Hoje já tivemos o Frota aqui hoje, mas você quer falar do boicote ao Spotify. É, o grande... Primeiramente, aqui, senhores, um abraço a todos. Muito bom estar participando em mais um ano aqui com vocês no Pânico. Para quem não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, @FernandoConrado. Já segue agora, se tu gostar desse assunto, tem muito mais lá continuadamente. Meus amigos, o assunto aqui, né, eu tava vendo Frota aí, e a gente vê essa falta de senso de proporção, muitas vezes. Eu acho que o Bolsonaro é tão ruim igual o Lula. A gente tá vendo que as discussões entre a direita e a esquerda, que a gente convenciona a chamar entre direita e esquerda, conservadorismo e progressismo, ela tá sempre díspare em todos os lugares. Por exemplo, o caso que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o do Spotify. O Spotify contratou o Joe Rogan. O Joe Rogan, ele era um lutador de MMA, comentarista de MMA, e começou a fazer podcasts muito bons. Ele é praticamente o cara que criou o podcast no mundo para tomar essa grande abrangência mundial. Por conta disso, o Spotify contratou o Joe Rogan para fazer seus podcasts somente no Spotify. Ganhou lá $100 milhões para isso. Bueno, o que interessa é que o Joe Rogan convida todo mundo para ser entrevistado, de todas as vertentes. E ele acabou chamando para entrevista lá aquele médico Malone, outros conhecedores do assunto, para questionar, né, se as vacinas eram boas, se eram ruins, se a medicação está certa, se está errado, o que deveria acontecer, não deveria acontecer. Por conta disso, alguns artistas mais vinculados ao progressismo, no caso aqui a lenda do rock and roll, o Nu Young, falou: não, olha só, se o Joe Rogan continuar entrevistando essas pessoas no seu programa, no Spotify, eu vou tirar minhas músicas. E, de fato, tanto a Warner quanto o Nu Young tiraram as suas músicas do Spotify. A Joni Mitchell também tirou. Então a gente está vendo uma grande guerra que nos mostra o quê? Nos mostra que os progressistas, né, o pessoal mais vinculado ao pensamento da esquerda, eles não deixam lugar nenhum para a discussão. Eles são hostis à liberdade de expressão. Eles querem calar o outro lado. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né, senhores? O mal, ele prega a tolerância até que ele se torne dominante. Depois que ele se torna dominante, o grande objetivo do mal é calar o bem. E é o que a gente está vendo por todos os lados, né? Quem se opõe, de alguma forma, ao pensamento do establishment, o pensamento dominante, ou o pensamento que seja mais interesse de alguns grupos, acaba sendo silenciado. Então é só para trazer para as pessoas que essa guerra aí está tomando agora um duelo de titãs, já que o Spotify, entre a escolha de uma lenda do rock and roll, escolheu aí um ícone pop hoje da informação, que é o Joe Rogan. Então a gente está vendo aí uma batalha que a gente vai ver continuar, já está enxergando já desde os últimos anos, mas nós vamos ver continuar aí no decorrer dos próximos meses. Muito bem. Boa. Você sabe, meu querido... Sabe que o Spotify eu não perdeu sei. 11 bilhões de reais nisso, né? Brincadeira. Você vê como que é difícil, né? Porque você agrada um, desagrada outro. Exato. Então você tem que fazer o que você difícil todo mundo e gostar. pronto. Então, mas você sabe, meu querido Conrado, você que é um homem que gosta dos gregos, eu também aprecio muito os gregos. Sêneca. E os gregos têm uma frase bonita, porque ele fala o seguinte: a luta e a discórdia são os incubadores da grandeza. Eu como sou uma pessoa que penso positivamente, eu acho que essa luta que a gente... Bom para todos? Não. Eu acho que esse momento que a gente... Mas olha só... Espero que esse momento dessas brigas seja... Tá certo. Talvez... Para melhorar a bagaça. Não, talvez... Porque olha só... Agora, senhores, o que eu acho sacanagem, de verdade, é interditar debate. Isso. Aí é que tá, olha só, então... Isso eu acho sacanagem. Cara, eu vou te contar... Vou fazer 2 comentários. Em primeiro lugar, acho que tu foste muito feliz trazendo esse pensamento dos nossos sábios gregos, porque a vida, senhores, é exatamente a superação do sofrimento, a superação da dor, a superação dos conflitos. É isso que nos fez humanos ultrapassarem seus limites. A gente vive hoje numa realidade onde todo mundo busca uma felicidade momentânea, orgasmática,
mas ninguém acha que isso é a ausência do sofrimento, mas ao contrário, né? A verdadeira felicidade para os gregos era aquele conceito aristotélico, né, do Aristóteles, a eudaimonia, era o aprimoramento pessoal. Quando, por exemplo, olha só, tu vira uma noite estudando. Ele tá tão... Calma aí, que ele foi tão empolgado que deu, a conexão explodiu. A conexão deu uma travada. Tá falando da eudamônia, que é você... Voltei? Tá. Voltou. É isso aí. Exato. Então, só, senhores, imagina só o que é esse conceito de eudaimonia que a gente fala, do aprimoramento pessoal, né? Imagina que tu tem uma prova de matemática amanhã e tu passa a noite estudando, vira a noite, fica com o olho inchado de tanto estudar, chega na prova e tu tira 10. Chega a te dar uma alegria, porque tu te esforçou, tu sofreu na noite anterior e tu tirou um 10 a partir daquilo. Aquilo ali tu te sente melhor. Na tua próxima prova de português, tu vai estudar a noite toda. É uma realização. Uma realização. É a realização. Mas o nome disso, inclusive, a gente tem de catarse, que é quando a gente supera uma dor, supera uma doença, supera um conflito e a gente se torna melhor, a gente se livra daquilo. A gente não tem mais catarse na sociedade hoje, Emílio. E aí, Emílio, quando tu fala em silenciar, olha só alguns absurdos, tá? Eu, Fernando Conrado, sou muito ativo no Instagram, cujo meu perfil é @FernandoConrado. Siga lá, se tu gosta desse tipo de assunto. E eu criei um aplicativo para mostrar para as pessoas todos os assuntos que eu não posso falar no Instagram, senão eu sou bloqueado. Olha o que foi que aconteceu, Emílio. O presidente Bolsonaro, alguns deputados, né, inclusive o presidente Bolsonaro, citou um vídeo que eu fiz lá, pegando os dados do CDC, das mortes que aconteciam no meu aplicativo, tá? E porque o Bolsonaro citou isso, eu fui bloqueado no Instagram. Tu acredita nisso? Eu tô bloqueado no Instagram por um vídeo que eu botei na minha plataforma, que não tinha nada a ver. E aí, por exemplo, senhores, olha só como, quando a gente fala desse debate político, das eleições que vai acontecer, olha só como não existe uma simetria, olha só como essa guerra é assimétrica. Todo mundo que apoia o governo ou uma visão de um mundo mais conservadora está sendo calado. E o outro lado, não. O outro lado é tudo muito bonito, tudo muito engraçado, né? Agora morreu o Olavo de Carvalho. Semana passada, o jornal O Globo publicou que a onda de calor que nós tínhamos, porque as portas do inferno estavam abertas para receber o Olavo de Carvalho. Hoje eles publicaram que o Olavo de Carvalho não vai poder reencarnar porque não tem o passaporte vacinal. E eles acham isso bonito? Não é discurso de ódio? Daí eu, Conrado, publiquei na minha rede lá falando o seguinte, ó, Conrado, o que eu falo pra minha filha deixar de ser esquerdista? Eu falei, corta algumas benesses, corta as facilidades, né, que tu dá pra ela e tu vai ver que vai diminuir bastante essa visão progressista, vai diminuir bastante a visão esquerdista. Fui bloqueado por discurso de ódio. Então é uma desproporção, e o nome disso técnico, senhores, é chilling effect, né, o efeito arrefecedor. Eles querem te punir de alguma forma, de modo que tu fique com medo de falar, que tu não queira te manifestar mais, que tu fique mais em silêncio, que tu comece a falar de cachorrinho, falar de cavalinho, de arco-íris, né? Para que tu não venha mais discutir. E essa discussão que a gente tem que ter em todos os lugares é muito importante para a nação, para que a gente discuta as nossas ideias. Quem defende um lado, quem defende o outro, para a gente crescer enquanto ser humano. E é assim que nós vamos crescer enquanto nação. E ao contrário do que o Samidana diz aí, vão votar, é importante teu voto. É importante que tu te manifeste. Não, o voto tanto faz. Eu falei, sim, vamos votar. Um voto só não conta, né? Um voto, uma andorinha só não faz verão. Eu falei pra irem votar. Ele não vai. Tem que ir de turminha. Vai tem que ir de turminha. De galera. Minha mãe... Mas, Emílio, minha mãe muda esse ditado, né? Minha mãe diz o seguinte, ó, e talvez seja por isso que eu me tornei um cara desse jeito. Minha mãe dizia o seguinte, ó, uma andorinha só faz verão. Né? Então, é assim, a gente tem que lutar, fazer nossa luta, nos manifestarmos com a tua posição de mundo, não interessa quem tu apoie, entendeu? Discute, traz informação, traz argumento, ouve o outro lado e esteja apto a mudar de visão, caso tu não concorde com algum político, não concorde com alguma visão de mundo, que tu mude a tua visão. É isso que nos faz seres humanos, né? Capazes de mudar nossa visão de mundo a partir dos dados lógicos, a partir da realidade, dos números. É isso que eu peço a todo mundo.
mundo com muito senso de proporção, né? O ser humano sofre muito por essa falta de senso de proporção aí, Emílio. Ô, Conrado, primeiro, saudade de falar com você. Queria agradecer que o Conrado vai ceder o terno do meu casamento. O Emílio já me deu apartamento já, então tá tudo certo. Vem com gracinha, não dei porcaria nenhuma. Os caras fazendo permuta com Agora terno. o cara vem me comprometer aqui, ó. Já chega os caras aí me comprometendo, ele já quer me comprometer. Cara, vou dizer uma coisa pra você, Da viu? liberdade. Esse é o problema da liberdade. Ô, Conradão, você acha que esse negócio do cara... O cara da plataforma, por exemplo, se o Felipe Neto chega pro YouTube, ele que tem muito alcance e gera muito lucro pro YouTube, ele chega e fala assim, ó, YouTube, tira o Alba. Ele não faz parte dessa questão conspiracionista, que eu não concordo. Você acha que isso vai virar uma moda e aí surge um cancelamento em outra vertente, como tá acontecendo com o Spotify? Mas Alba, isso aí já acontece muitas vezes, até porque os senhores, assim, é o seguinte, ó, a empresa que faz porque é muito engraçado, né, pra te ter ideia, hoje, Alba, quando saiu essa matéria do jornal O Globo, dizendo que o Olavo de Carvalho não ia reencarnar porque não tinha passaporte vacinal, eu fui lá e denunciei. Daí a resposta que eu recebi do Spotify, do Instagram foi a seguinte, ó, no momento nós não temos uma equipe para verificar se isso aí é uma afronta ou não é uma afronta, nós vamos deixar a publicação no ar. Só que instantaneamente eles tiram a minha publicação, tu entende? Então, para eles não tem quem verifique. Pro nosso lado, sempre tem alguém que verifique, que te pune automaticamente, tu tem que entrar com recurso para conseguir ter essa tua visão de mundo. Aí que tá, Alba, sabe o que é pior? Muitas vezes a gente tem essa teoria da conspiração de grandes nomes que podem chegar nas plataformas e pedir o que realmente quiser. A gente tá vendo agora de maneira clara e específica o que tá acontecendo com o Nu Yang, mas assim, ó, no próprio YouTube, a empresa que faz a checagem, não a checagem dos dados, mas aquela que cuida do material que é publicado dentro da plataforma, são meia dúzia de funcionários, tu entende? São meia dúzia de funcionários que tem, é sério mesmo, são 10, 20 pessoas que falam a língua de qual o vídeo acontece, que pelo seu bel prazer, né, coloca esse vídeo vale, não vale, serve, não serve, com a sua visão de mundo, com a sua visão política. E depois que tu receber uma bandeira vermelha ali, né, toda vez que alguém falar alguma coisa de ti, sobe um sinal de alerta e tu já é bloqueado automaticamente. O que a gente tá vendo aí, Alba, é de todas as formas acontecer essa sombra do banimento, né? Um shadow ban em quem se manifesta numa visão mais conservadora de mundo. E aí eu digo, né? Ah, Conrado, vai ter fraude nas eleições, não vai ter fraude nas eleições. Cara, a guerra já tá acontecendo no momento que quem apoia uma visão de mundo é censurado, não pode falar, tem que se rebaixar nesse efeito arrefecedor, e a gente vai ver que lá no final muito pouca gente vai estar defendendo, muita gente que chegou no estrelato das redes sociais por conta do apoio ao governo, por exemplo, ao presidente Bolsonaro, agora mudou de assunto, falou que já não apoia mais o governo, que era tudo lorota, né? Não foi assim, não foi bem assim. Então a gente tá vendo uma guerra incrível que nós vamos lutar aí até novembro de 2022. Você pode gritar, explanar os seus pensamentos, mas o Alexandre Frota, que estava lá, falou que o sistema, o bagulho é complexo. Não vai mudar o sistema. Na sua humilde opinião, pode vir a terceira, quarta, sétima via, outro político. Se muda o sistema ou a gente vai continuar? Não importa quem tá lá. Você acha que esse sistema continua? É que tá, cara, mas o que é o sistema, né? O sistema são pessoas, né? Óbvio que a gente tem interesses financeiros em cima, mas o sistema, o que a gente chama de deep state, são funcionários públicos, né? São pessoas que têm acesso ao governo. O que isso vai mudar? Só vai mudar quando as pessoas, numa visão mais conservadora, começarem a entrar e a ocupar os lugares daquelas visões de mundo mais esquerdistas, mais progressistas, né? Imagina, se no lugar de entrar um juiz progressista, e no lugar dele entrar um juiz conservador, já mudou um pouquinho. No lugar de um policial, entrar um policial que seja mais esquerdista, entrar um policial conservador, mudou outro pouquinho. No lugar de entrar um professor universitário, não entrou um esquerdista, entrou um conservador, mudou mais um pouquinho. É longa, é uma batalha longa, e eu acho que até mesmo o presidente Jair Bolsonaro já enxergou isso. No início ele tentou fazer essa guerra ideológica, bater de frente, né, com seus inimigos, mas viu que não adiantou. Então ele tá fazendo o quê? Um governo de transição, né? O Frota ali, e aí que eu digo, olha a falta de senso de proporção. O governo Bolsonaro e o governo Lula foram muito ruins pra cultura. Porra, o governo Lula despejava dinheiro sem controle nenhum pra cultura, foram bilhões nesse aspecto. Isso é muito ruim? Claro, dinheiro público. O que o Bolsonaro tá fazendo de ruim pra cultura? Botou mais controle.
Botou lá, o André Porciúncula lá tá fazendo um trabalho gigantesco, vendo que, olha só, cara, por que os advogados... Mas o errado, na minha humilde opinião, hein? E ó que eu só dou opinião ruim. Então não leve muito em conta a minha opinião, porque não coloca no Twitter. Péssima. O que eu acho errado é brigar com a classe. Ah, sim. É você entendeu? Sim, sim. É brigar com... Porque a gente pode... Eu posso não gostar do Lula ou não gostar do Bolsonaro, mas se eu não gostar de quem votou no Lula, é metade da população. Exato. E se eu quiser brigar com o Bolsonaro, é outra metade da população. Nunca vai chegar lá. Então a gente nunca vai chegar lá. O que eu acho errado é você colocar a cultura, colocar os artistas, colocar os cantores, como eu estava assistindo a luta. Eu estava assistindo a luta. Popó e Whindersson Nunes. A luta do Popó lá na televisão, aí eu estava assistindo, aí eu falei, nossa, era o cantor Wesley Safadão cantando, Tirulipa apresentando. Tirulipa de MC. Com o cabelo e o Whindersson Nunes. Esses caras hoje mandam na cultura do Brasil. Sim, essa é a cultura. Eles mandam na cultura E do tudo Brasil. divulgado na internet. É essa galera que manda na cultura do Brasil. Não tem mais aquela coisa de... Esses caras hoje em dia são os caras que estão protagonizando o negócio com milhões de gente assistindo e tal, não sei o quê. Então mudou muito. Então eu acho que aí você acaba brigando com todo mundo. Que você fala, não, eu sou contra isso. É tudo lei Rouanet, é tudo ruim e tal. Entendeu? Não tá na mesma caixa. E é uma galera, e eu acho que essa galera foi a mais prejudicada com a pandemia. Sim. Porque claro que foram. Foi a mais prejudicada, os eventos, foi a mais prejudicada com a pandemia. Então eu acho que é uma briga que não faz o menor sentido. Mas Emílio, mas a briga que se tem, vamos só deixar uma coisa clara com informações aqui, tá? Hoje tá sobrando dinheiro no Ministério da Cultura porque os projetos não chegam na forma como deve ser. Por exemplo, uma coisa que o André Porciúncula lá, um amigo meu lá, que trabalha hoje lá no nosso Ministério da Cultura, vamos dizer assim, né? Falou, Conrado, olha só, antigamente os advogados que faziam um processinho ali ficavam com milhões e milhões. Agora a gente botou um teto para recebimento, né? O dinheiro está chegando mais nesses pequenos artistas que foram realmente prejudicados durante a pandemia, porque não é o Wesley Safadão que foi prejudicado na economia, na pandemia, não é a Ivete Sangalo, vamos falar sério, os caras são milionários, né, senhores? São os reis do aparato todo. A gente está falando para aqueles pequenos projetos serem colocados. Então, quando a gente fala essa grande luta, por quê? Porque, de fato, o acesso a esse dinheiro público, porque o dinheiro para esses grandes nomes, estava vindo dinheiro público, era eu pagando imposto, era tu pagando imposto, eram os nossos ouvintes todos pagando imposto para sustentar a Ivete Sangalo, grandes projetos. Por quê? Porque as grandes marcas que têm os projetos, por que ela vai fazer a propaganda do palhaço Tirim-Tim-Tim lá de Dom Pedrito? Não, ele vai botar, vinculado à marca dele, grandes nomes, né? Vai botar uma Ivete Sangalo, vai botar lá seu Michel Teló, e aí tu vai ver essas grandes marcas, tem os grandes projetos, chamando grandes nomes, e acaba perdendo o sentido. Então, mas isso aí é papel... Então, mas isso aí é papel do gestor, né, o Conrado? O gestor tem que fazer isso e tem que mostrar. Agora está sendo gerido. E tem que mostrar o que está sendo feito. Sim. Porque parece que é só uma guerra. Parece que é só uma guerra. Claro, que o Frota falou do ele não. É o ele não. Mas olha só, cara. Mas daí a falta do senso de proporção do Frota. Foi que eu falei, pô, para aí. Antigamente vazava dinheiro público infinito pra ter o apoio, ter propaganda, ter os caras gritando, fotinho com o Lula, com a esquerda toda, blá, 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 e agora o que tá ruim é porque botaram regras claras, né, para esse dinheiro chegar em quem realmente precisa, e aí estão colocando a mesma proporção, que é o mesmo problema. Tem problemas? Deve ter diversos, mas o senso de proporção, a gente tem que ter ele presente na nossa vida. O problema da humanidade é que a gente perdeu o senso de proporção. A gente... começou a que palavras machucam, né? Tem um sentimentalismo cada vez maior e a gente volta pro início da nossa conversa. Ninguém mais quer sofrer, todo mundo quer uma felicidade plena, né? A indústria e a propaganda fica dizendo que nós temos que viver no eterno cruzeiro pelo Caribe, todo mundo rindo e feliz, né? Todo problema é mal entendido, e aí o ser humano, quando de fato encontra os problemas da vida, porque a vida é isso, né? A vida primeiro te dá o perrengue, né? Primeiro te dá o teste, depois ele vai te dar a lição. Então a gente tem que esperar, tá preparado para isso. Senão as pessoas se matam cada vez mais. Então, mas é aquilo que a gente estava falando, porque é uma questão de percepção, né? Porque, por exemplo, a nossa vida é muito boa. Neguinho vai falar, vocês estão falando isso. Exato. Não, eu acredito que se você pegasse a história
Né? A história da gente. Se tivesse que escolher um período, se a gente tivesse que escolher um período... Expectativa de vida, acesso a alimentos, saúde, tudo. Não é? A nossa vida, a vida hoje em dia, ela é muito mais confortável do que ela foi há 100 anos atrás. Imagina, essa pandemia agora foi muito... se resolveu, né? Ou está se resolvendo muito mais que a da gripe espanhola em 1920. Imagina. Né? Hoje em dia, os caras fizeram vacina em 6 meses, já tinha uma vacina. Mas, Emílio, pra te entender, cara, em 1820, 200 anos atrás, 1820, expectativa de vida era de 28 anos no mundo. Hoje é 77 aqui no Brasil para mulheres. Olha só, em 200 anos. Olha a vida como se deu melhor, né, Emílio? Então, mas tá todo mundo triste. Tá todo mundo triste e nervoso. Mas aí que tá. E você tá nervoso também. A gente achou que você vinha um ano novo, assim, 2022. Pulando. É que eu vou falando e começo a me emocionar aqui. Falo, sou gauchinho. Gauchinho vai falando e vai brigando, tal. E é isso aí, o Conrado é assim mesmo, né? É isso aí. Mas aí, meus amigos, olha só, mas é que tá, Emílio. Mas a minha grande discussão filosófica é essa. Como é que a gente tem um mundo onde a gente tem cada vez menos mortes por desastres naturais, cada vez mais remédio, cada vez mais... crescimento da engenharia de alimentos, o ser humano está ingerindo cada vez mais calorias. E como é que o suicídio é a segunda causa mortes entre jovens do mundo? No Brasil é a terceira causa mortes. A gente tinha, senhor, só para o pessoal que está nos ouvindo aí, era a média que a gente tinha até metade do século XIX, tá, de suicídios, era 25 para cada 100 mil habitantes. Hoje é 1 para 100. Tu acredita nisso? Olha o mundo das pessoas desesperadas porque não alcançam seus sonhos, porque se frustram, porque acham que a vida não pode ter problemas, não entendem que o problema faz parte da existência. Os gregos, como o próprio Emílio estava falando, eles tinham essa ideia em 2 princípios. Um deles era qual? Amor fati, né? O amor ao destino. Tenta entender que tudo que acontece na tua vida, os perrengues, é uma oportunidade de tu crescer, de tu aprender algo novo, de tu superar, de tu criar resiliência, de tu perder um pouco teu verniz, né? De tu ficar mais duro para a próxima guerra. Era esse um dos grandes princípios da vida. E hoje a gente perdeu, a gente tá numa geração floco de neve, uma geração que não tem senso de proporção, uma geração de... num momento onde as palavras machucam, uma geração que vai xingar muito no Twitter, fica jogando videogame lá e quando morre reseta, né? E a vida real é isso aqui, é o mundo de hoje, entendeu? Ninguém mais sai com ninguém, não conversa ninguém, não beija mais na boca o suficiente, porque não consegue conversar com a pessoa, é tudo mensaginha e um aplicativo que põe pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Pô, cara, antigamente pra falar com uma guria, quando eu tinha 12 anos, minha primeira namoradinha, era pegar um telefone e discar, tem que falar com o pai dela antes pra perguntar. Mas você mais ô Conrado, mas isso aí não é papo de tiozão? Pra cacete. Do pavê. Você não tá solteirão. Porque pode ser que pra ele seja bom. Pra molecada, acho que é bom isso aí. Mas claro, senhores, olha só. Todas as facilidades da vida são boas. Imagina, hoje a gente tem um iPhone que eu falo pra ele e ele liga. Antigamente era um número, tu até ficava brabo quando via um telefone que tinha muito 9, muito 0, porque demorava muito, né? Pra ir voltar o dedinho lá. Toda facilidade é boa. Só que o problema das facilidades, senhores, é que elas não nos preparam pra dor, não nos preparam pro sofrimento. E aí, quando tu chega num relacionamento, chega numa amizade, tu chega com uma lista de deveres que o outro tem que cumprir pra ti. E se ele não cumpre os teus deveres, parece que ele é um genocida lá do outro lado, entendeu? Ah, e o presidente, eu não gosto do Bolsonaro porque ele fala palavrão. Ah, ele fala uma coisa que eu não gostei. Porra, se tu achar que o presidente tem que falar do jeito que tu gosta, aí tu é muito fraco. Né, meu? Se tu achar que esse é um problema de um presidente... É óbvio, cara, olha só. Se eu tivesse que escolher um presidente, escolheria o Temer. Bem arrumado, alinhado, fala bem. Só que é bandido. Não renunciarei. Tu tem que ter um senso de proporção. Ah, um fala mal e outro é bandido. Qual é que eu vou escolher? Ah, é tudo igual, eu quero terceira via. Ô, Conrado, você não acha que... Calma, Conradão. Calma que a gente sabe que você vai votar no Moro, bonitão. Você não acha que o problema é que a política, como o Emílio falou, que interditaram o debate, interditaram tudo, porque agora o cara faz uma música, aí vão ver o Twitter, o cara entra no Big Brother, vão ver o Twitter dele, desde o primeiro post que o cara pensa. Você não acha que o problema é que a política invadiu tudo, absolutamente tudo? Mas que bom! Que bom! Cara, quando eu estudava ciências políticas... Senhores, eu entrei na Universidade Federal para estudar ciências políticas com 17 anos. Eu amo esse negócio, entende? No meu Escort R387,
tinha lá tinha aquele teto solar que girava, te lembra? Levantava o teto solar. Tinha um adesivo assim, ó, quero mudar o Brasil, discuta política. Hoje a gente está discutindo política em todos os lugares. Até mesmo, agora falando de senso de proporção, né? Como a gente, o Lula não vai pra rua, Lula não participa de debate, Lula faz umas lives falando uns absurdos. Tu já viu? Vocês acham que a proporção é a mesma? Cara, o Lula tem 4 milhões de seguidores no Instagram, Bolsonaro tem 20 milhões, Lula tem 300 mil seguidores no YouTube, Bolsonaro tem 3,6 milhões. É um senso de proporção totalmente invertido. É que a gente tem um lado que tem acesso ao microfone, tem acesso à mídia, e esses estão xingando muito, né? Então, com suas narrativas, a gente vê, a Rede Globo, vê editorial do Jornal Nacional, dá vontade de ficar pensando, de onde é que os caras tiraram isso, né? Como é que eles falam com um ataque tão grotesco dessa forma? Mas ali também foi a briga do Bolsonaro com a Globo. Ele rompeu com a Globo. Ele rompeu com esses grupos grandes, ele rompeu. Ele rompeu, né? Ele rompeu. Né, Emílio, aí é que tá, porque no início o Bolsonaro entrou com essa visão de mundo de que tinha que atacar seus inimigos, né? A parte mais ideológica e tal. Cara, se eu sou presidente da República, tá? E eu quero manter tudo muito bem, eu chego pra Globo e digo o seguinte, Globo, quanto é que tu quer? Tu quer tanto tal. Ok, só que agora lá na novela não vai ter mais beijo gay, porque o meu eleitorado não gosta de beijo gay. Não vai ter mais a mulher do cabelo azul, porque o meu eleitorado não quer a do cabelo azul. Vamos fazer a propaganda pra mim. Né? Se tu quer manter só o sistema e tomar pra ti o poder, tu faz isso, né? O Bolsonaro escolheu uma outra forma, que é o combate ideológico. Tá certo, tá errado, a gente tá colhendo agora os frutos do que a gente tá vendo no dia a dia. Mas em termos de política, né, de se equilibrar aqui no log rolling, o Bolsonaro tá começando a se equilibrar agora, depois de 3 anos de governo, né? Tanto que ele tá guardando alguma... Fala. Então, mas você não acha também que o grande erro da Globo é querer educar o povo do jeito que ela acha que tem que ser? Exato. Tanto ela quanto o Bolsonaro, porque, na verdade, a cultura é do povo. Sim. A cultura vem do povo. Não pode Wesley roubar. Safadão. Não dá pra roubar a identidade. Que define. Você não rouba a identidade. Então, a Globo achava, o Sami teve lá, ensinava para as pessoas. Olha, agora vamos ensinar para você como é que funciona o negócio. A cultura é o povo que determina. O índio a ser índio. Isso. A cultura não tem Era o iPhone 13 pro índio. A cultura é do povo, pô. É o povo que determina. É o Wesley Safadão agora, é o menino... Farofa da GQ. Que o Sami farofa do... A farofa da GQ. Você foi lá, né, Conrado? Entendeu? Você tava lá na farofa. A gente viu lá. Comeu franguinho na farofa. Então é isso aí, cara. Esperando meu convite que não veio. Mas assim, Emílio, mas agora, falando sério, tá? 2 coisas. Quando tu fala isso, me lembra aquela frase do George Orwell, né? Que escreveu o incrível livro 1984. Aconselho a todos que leiam, né? Ele dizia o quê? Que a massa sustenta a marca sustenta a mídia e a mídia controla a massa. É isso aí. Então a gente tem esse grande trabalho. Então as marcas vão fazendo aquilo, usam o seu próprio jogral. Agora, em termos de cultura, Emílio, existe a cultura popular e existe a alta cultura. O que é alta cultura? Não tem nada de snobismo nisso, tá? A alta cultura é quando tu vê alguma coisa e tu acha aquilo ali tão legal, tão interessante, que tu queria que aquilo fosse protegido para a próxima geração. Né? Tu queria que esse conhecimento, que esse saber do teu povo fosse transmitido pela tradição para a próxima geração. O que falta hoje no Brasil é alta cultura, né? A gente não vê muitas coisas que tu queira passar para a próxima geração. Eu acredito cada vez mais, e eu acho que o Pânico está tendo um papel fundamental disso no Brasil, é a gente ter essas discussões nesse nível para fazer o nosso ouvinte, fazer o nosso espectador prestar atenção nessas coisas e entender. Cara, é fundamental ter um lugar de debate como a gente tem no Pânico, que é difícil encontrar na mídia brasileira. Todo mundo toma um lado, toma um outro e não tem mais um fiel da balança. Nisso aí o Pânico aqui tá de parabéns e pra mim é uma honra voltar a participar com vocês aqui, senhores. Obrigado, viu, Conrado, pelo nosso papo. Sempre é gostoso conversar com você. Ficaria a tarde inteira, mas o tempo urge. O tempo não para. O tempo urge. O adiantado da hora. Muito bem. É isso aí. Meus amigos. O Conrado tá lá. Você tá proibidinho no... Você tá proibidinho no... Não tá aí, ó.
Fernando Conrado. Manda me seguir no Instagram. Pessoal, vai lá no Instagram. Se tu gostar das coisas que eu falo aqui no Pânico, me segue lá. Manda pros teus amigos. Senão ninguém recebe porcaria nenhuma. Envia pra todo mundo. Manda o cachorro seguir. Tipo, só não manda amigo chato, tá? Porque eu não quero gente chata me seguindo. Eu quero corações e almas. Manda só gente legal me seguir lá. Pra gente conseguir ampliar mais a visão do mundo das pessoas. Muito bem. Beijos, fiquem com Deus. Obrigado, Conradinho. Valeu. Um abração pra você.